Sejam bem-vindos ao nosso MCast, um podcast para o Ministério Infantil. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, a Sara Vieira, ela que é conselheira tutelar de Minas Gerais, ela que é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, formada em enfermagem e ciências biológicas. Ela também foi professora. Seja bem-vinda, Sara, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, Adriana. É muito bom poder estar aqui para a gente falar sobre assuntos de tanta relevância, né? Então eu agradeço o convite. Nossa, muito difícil esse assunto, né? Nós vamos abordar a importância do conselheiro tutelar. Até porque hoje o conselheiro tutelar, ele faz parte de uma jurisdição. Podemos dizer que vocês é quem encaminham para os juízes todo esse processo do abuso sexual. Esse é o assunto que nós vamos tratar, minha gente. Nós vamos tratar desse e de outros abusos também. Vocês, de certa forma, talvez mais importante do que outras pessoas que trabalham na área jurídica, porque vocês trabalham diretamente, né? E qual a importância nesse primeiro pilar do conselheiro tutelar na sociedade? Porque vocês, de uma certa forma, também trazem um certo medo, né? Traz um certo receio. Certo mito sobre o medo do conselho. E vamos quebrar esses mitos hoje, né? Então fala pra gente, nesse primeiro pilar, qual é a importância do conselheiro tutelar na sociedade? Então, Adriana, o Conselho Tutelar ele foi criado a partir do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falo que o ECA é o nosso manual. A gente rege o nosso trabalho através das descrições que são apresentadas pela lei. E o Conselho Tutelar foi criado como um órgão de proteção. Você falou muito bem, é um órgão não jurisdicional, a gente não faz parte da vara da infância, a gente não faz parte de nenhum outro órgão. A gente é um órgão autônomo, separado, que tem a sua importância em zelar pela garantia de defesa de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente foi criado para defender todos os direitos propostos pelo ECA. E aí, né, como você disse, a questão do abuso sexual seria um direito violado de uma criança, né? Toda criança ela tem direito de ser cuidada, amada, protegida. E quando, infelizmente, acontece, né, algum percalço nesse caminho, o Conselho Tutelar é esse órgão que vai fazer com que a criança possa minimizar essa situação toda, né? Infelizmente. Você trabalha ativamente, né, no Conselho Tutelar de Juiz de Fora. Já tem 8 anos? Isso, vou completar em dezembro 8 anos de trabalho. E você gosta desse trabalho? É difícil até falar que gosto, porque as pessoas acham que é um trabalho difícil, né? Mas eu amo o que eu faço. Só que as pessoas veem como um trabalho duro, e é realmente muito duro, porque diariamente nós encontramos famílias destruídas, famílias com situações de extrema vulnerabilidade. Mas assim, é importante ter pessoas, né, com perfis para poder trabalhar nesses órgãos, para atuar nessas situações em que ninguém, às vezes, poderia atuar. Então, eu gosto muito. Você é dócil, Sara. Eu acho que você encontrou, ou então essa profissão te encontrou. Deus te encontrou nessa profissão. Eu tenho certeza que foi Deus. O índice de abuso sexual infantil em Juiz de Fora, ele é muito grande? Infelizmente, Adriana, eu queria poder falar que não, que os índices estão baixos, mas só vem aumentando. E depois da pandemia, né, que a gente ficou em casa, entre aspas, a situação ficou muito pior, agravou muito. Porque a escola, por exemplo, é um parceiro maravilhoso que a gente tem. Ela denuncia, a criança chega diferente, né, do seu aspecto normal, a escola fala. Então, quando houve a pandemia, as crianças ficaram em casa, as situações foram subnotificadas. Então, assim, a gente tem índices muito altos. A gente sabe que cerca de 92% dos abusos sexuais são ao entorno, né, das pessoas próximas à criança, desde aqueles parentes, tios, primos, pai, infelizmente também, e vizinhos, são aquelas pessoas que estão ali, convivem com a criança, né? A criança tem um trato com elas, sabe o nome, até pode ter até um certo carinho por ela, então elas vão aproveitar disso para poder cometer o abuso. Sara, na pandemia, você citou a pandemia,
cresceu muitos casos mesmo? Foi alarmante. Chega, assim, na pandemia a gente ficou subnotificado, como eu te disse. Mas depois, quando começou a retomar tudo, as estatísticas foram dobrando. Então, assim, foi realmente porque estava subnotificado. As pessoas não estavam denunciando, porque estava todo mundo, né, vivendo a pandemia também, e infelizmente esqueceram de olhar para as crianças. A fala é essa, esqueceram de fazer denúncia, esqueceram de perceber o que estava acontecendo até dentro da sua própria casa. Mesmo com tantos assuntos, a gente, né, porque na pandemia nós trabalhamos muito assim, fiquem atentos ao abuso sexual, as pessoas deixaram. Sim, principalmente os mais vulneráveis, né? Porque a gente tem vários públicos. A gente tem um público, às vezes, instruído, mas que o abuso também acontece. O abuso acontece em todos os ambientes. Mas as famílias com extrema vulnerabilidade que a gente tem em Juiz de Fora, elas estão mais abertas a esse tipo de coisa acontecer, porque falta muita coisa, então a criança fica mais exposta. Então, a gente realmente tem tentado trabalhar nessas situações para minimizar, mas elas acontecem. Nós tratamos muito aqui sobre o ambiente da igreja, você que é cristã também. Quando você iniciou ser conselheira tutelar, você sabia dentro do campo que você estava entrando, essa tristeza, você também é mãe, né? Sim. Você tem uma filha? Sim, de 1 aninho. 1 aninho. Você sabia que você ia adentrar na vida de crianças, saber das histórias dela e que essas histórias poderiam impactar, assim, a sua vida? Você como cristã, como você recebeu de Deus essa responsabilidade? Adriana, eu acredito que toda a minha vida é guiada por Deus. Então, o conselho foi ele também que colocou no meu caminho. Eu me lembro resumidamente, né, que eu estava um dia na casa de um conhecido do meu marido e eu conversando com ele, nada de conselho. Ele virou para mim e falou assim: você tem o perfil de conselheira tutelar. Eu nem sabia o que era. O seu jeito, o jeito de você falar, de lidar, você daria uma ótima conselheira. Acabou aquilo naquele dia. Quando foi na mesma semana, ele me mandou uma mensagem pro meu esposo dizendo que o processo seletivo estava aberto, que eu devia me inscrever. Então, assim, eu não acredito que ao acaso, eu acredito que Deus vai trilhando nossos caminhos. E aí eu fiz a inscrição muito assim. Eu gosto de trabalhar com criança, sempre gostei na igreja, trabalhava em BF, no departamento infantil. Falei, acho que vai ser interessante essa jornada. Mas eu confesso que quando eu entrei, de fato, meu primeiro dia de trabalho, eu levei um choque. Eu lembro que eu saí no primeiro dia de trabalho lá, eu já peguei de cara um abuso sexual. Eu peguei na época um menino, há 8 anos atrás, ele tinha sido abusado por um vizinho. E os pais, assim, totalmente coniventes com a situação. Conivente assim, relapsos, não percebiam, deixavam o menino frequentar a casa do vizinho, sabe, sem observar muito bem. E aí eu fiquei muito assustada com o menino fazendo relato do abuso, né, dos detalhes, do que aconteceu. E eu saí desorientada, assim, do trabalho. Eu lembro que eu não pensava, não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, há 8 anos atrás, eu amadureci muito, logicamente, porque, como eu disse para você, infelizmente, todo dia tem abuso. Então, a gente fica corriqueiro, mas a gente tenta ter sempre, claro, uma reflexão sobre o caso. Mas aí foi isso, eu percebi que Deus tinha colocado no meu caminho para poder ajudar essas famílias também. Eu sinto como vocacionada por Deus mesmo a fazer isso. Nossa, e Deus, ele é peculiar, né? Escolher a pessoa certa. Eu não sei como que eu, Adriana, seria dentro desse projeto de conselheira tutelar, porque eu acho que tem que ter pessoas certas para isso, né? Não pode ser explosiva, tão explosiva, senão acaba outro abuso ali, né? É o abuso de autoridade. Porque também a gente corre muito risco também, né? Um trabalho que, assim, eu tô falando, mas é muito arriscado também. Essas semanas aí eu tive que fazer uma situação de retirada de crianças. Então, assim, você tem riscos também. Você tem que ter o jeito de falar com a mãe, com o pai, porque senão você pode ser até agredida, né? Então, Sara, conta pra gente. Eu sei que você já me falou que não pode contar muito sobre isso, mas as crianças, elas têm facilidade de relatar pra você as cenas, porque assim, eu fui molestada, não fui abusada, não cheguei a ser abusada totalmente, mas de certa forma por um vizinho e um primo.
E assim, eu tive anos de dificuldade de poder me abrir com isso. Anos mesmo. Isso me prejudicou no casamento, muitas coisas na minha vida. Hoje eu sou curada disso. Mas elas têm facilidade? Então, Adriana, tem sido até uma situação que é a vara da infância, eu até participei de uma reunião recentemente, a gente de fora agora vai ter uma escuta especializada, que é a ideia realmente mais adequada. Por quê? Nós conselheiros, nós não temos formação na área de psicologia, então até esses anos todos que eu estou de conselho, eu tenho feito uma escuta baseada no bom senso, em tentar não ferir mais aquela criança. Mas a ideia agora é realmente ter um local para levar aquela criança e ela falar o relato e não vitimizando ela. Porque o que acontecia antigamente era o seguinte, acontecia um abuso, o policial escutava, aí no hospital escutava ela de novo, o conselheiro escutava. Você imagina você contar o abuso várias vezes. É terrível, né? Então, assim, pegando a sua fala, a gente até então tenta buscar uma forma simples da criança entender aquela situação e contar os fatos. Mas não é fácil, não tem receita, cada criança é única, cada criança é de um jeito, tem criança que vai falar, tem criança que não vai falar, tem criança que às vezes não vai nem entender o que estava acontecendo, né? Porque não são todas as crianças que têm essa clareza sobre o que é um abuso sexual, né? O carinho, às vezes, é muito misturado com isso, e esse abusador, ele aproveita disso. Às vezes do entendimento da criança, do que é carinho, do que é, né, uma questão sexual. Então, assim, é peculiar, vai ser de cada caso mesmo. Nossa, meu Deus, Sara, e assim, esse mundo, ele é bem obscuro, né? A gente sabe que o inimigo tem aproveitado das famílias para poder destituir e destruir os nossos princípios e conceitos. E como como que as pessoas fazem para chegar, como essas denúncias chegam até vocês? Porque é difícil. Até descobrir o que a criança está passando, como vai denunciar? Geralmente são os pais que denunciam, são outras pessoas. Até eu vou aproveitar o espaço para falar sobre isso. O ECA fala que é dever de todos. Ele coloca assim, é dever de todos. Se você, por exemplo, ficar sabendo de um abuso e não denunciar, você pode responder criminalmente por isso. Então, eu queria que as pessoas entendessem isso. Você observou, tem dúvida se está acontecendo um abuso? Deve denunciar. Então, hoje em dia, a gente tem um canal que é o Disque 100, né, que a gente pode fazer denúncia através dele. O Conselho Tutelar em Juiz de Fora, a gente tem 3 conselhos, você pode ir lá bater na porta e denunciar, você pode ligar no plantão e denunciar. Você pode denunciar através da promotoria, dos CREAS, qualquer local da rede de proteção, essa denúncia pode chegar até o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é uma dessas portas e a gente recebe com toda atenção essa denúncia. Mas o importante é isso, é denunciar, porque se não denuncia, não chega no conselho, a gente não fica sabendo o que está acontecendo e eu não consigo ir lá na casa, observar as alterações que a criança possa estar passando de comportamento. Então, assim, qualquer um pode denunciar. Pai, tio, vizinho, qualquer pessoa tem essa possibilidade. Quando essas denúncias chegam até vocês, todos os dias, diariamente, como que é a abordagem disso? Como é que vocês chegam na casa desses pais? Vocês fazem assim... vocês pesquisam primeiro, vocês buscam mais informações, vocês vão de cara, porque é igual você falou, é perigoso, eu acho muito perigoso. Eu não sei, no mesmo tempo que eu teria medo, eu teria vontade, eu queria fazer justiça com as próprias mãos, é complicado o sentimento natural humano, mas como que é essa abordagem? A partir do momento que a denúncia chega até o conselho e ela é verificada procedente, ou seja, ela é verídica, a criança relatou, porque pra gente o relato da criança ou do adolescente é suficiente, né? Se eles falam que estão sendo abusados, a gente vai aplicar uma medida de proteção, que é afastar do perigo, porque o perigo pode ser até mesmo a casa dela, o abusador pode estar lá dentro. Então a gente vai acionar o Ministério Público e pedir o afastamento daquele agressor. Isso como uma das medidas. Uma que eu posso tomar também, por exemplo, é pegar essa criança, se os pais são coniventes com o abuso, deixá-la de forma provisória com outro parente que possa colocá-la numa situação de segurança. Se não tiver nenhum parente, que é um caso extremo, ela vai para acolhimento institucional.
Mas assim, a ideia é tirá-la daquele perigo eminente. Então, chegou a notícia pra gente, a gente aplica essa medida de proteção e faz com que a criança se sinta protegida. Eu assisti um filme esse final de semana que é Memórias de Maia. É um documentário que foi feito de uma... Ela era uma criança e agora ela está na adolescência nos Estados Unidos, onde essa criança tinha uma doença SDCH, algo assim. E a mãe e o pai dessa criança pagaram um médico especializado para descobrir. Era uma dor que a criança sentia e ia atrofiando os membros dessa criança, da Maia. E o que aconteceu? Chegou um tempo que os pais não puderam pagar esse médico, mas esse médico indicou um outro médico que continuou cuidando da Maia. Mas tinha época que a Maia sentia dores fortíssimas. Eles encaminharam para um hospital de criança, porque ela estava sentindo tanta dor e a mãe da Maia era enfermeira. Tanta dor, e levaram ela para o hospital. Chegando no hospital, tem assistente social, conselheiro tutelar, que desconfiaram que aquilo era um abuso, porque a mãe já sabia quais os remédios a filha tomava, o que precisava para passar a crise, e o Estado prendeu a criança. Que isso, gente? A mãe, ela ficou 3 meses na tutela do Estado, e a mãe não aguentou, porque a mãe não poderia chegar perto da criança, porque eles desconfiavam que a criança estava sofrendo abuso. Não era abuso sexual, era um abuso de remédio, mas a mãe sabia o que estava. Mesmo com o laudo dos outros médicos, o Estado tomou essa criança. E o que aconteceu? Passou 2 meses em um julgamento, o Estado tirou da mãe e do pai a tutela da Maia, elas tinham que ficar presas dentro do hospital. E a mãe se matou. Nossa. Porque ela não aguentou a pressão, porque ela sabia que ela não estava fazendo aquilo. Então, esse documentário está indo na justiça, eles estão tentando lá. Dia 18 agora de setembro vai ter outro julgamento, porque eles querem justiça do hospital. Porque depois que a mãe se matou, uma repórter que fez o documentário, ela lançou essa matéria sobre o abuso, e muitos outros pais vieram falar do mesmo abuso que esse hospital e o conselho tutelar do estado da Flórida estava cometendo. Então, assim, precisou algo muito ruim acontecer para chamar atenção. Que aí o estado foi fazer o exame novamente na Maia e viu que ela realmente tinha a doença e que precisava daquele medicamento. Então, a própria Maia está lutando na justiça para isso. Eu sei que as leis do Brasil, elas são muito fracas para qualquer tipo de crime. Mas vocês, conselheiros tutelares, vocês correm atrás de criminalizar, de fazer justiça por essas crianças? Dá conta de fazer isso ou vocês só encaminham porque a demanda tem sido muito grande? A gente faz todos os esforços que nos são competentes. Eu posso dizer que, olha, esses 8 anos foram muitas judicializações. Então, assim, a gente pega um caso, por exemplo, que a gente realmente entende que o abuso ocorreu, a gente faz um encaminhamento, por exemplo, para a delegacia, né? Que a delegacia faz a investigação criminal também. A gente é um órgão encaminhador, então muitas vezes é um encaminhamento mesmo. Mas, assim, o conselho ele tem essa responsabilidade de encaminhar, de provocar. Então, a gente provoca a Polícia Civil, provoca a Vara da Infância, provoca o MP, que é o Ministério Público da Infância. Então, sim, eu posso dizer que nós somos atuantes aqui em Juiz de Fora, principalmente o conselho daqui, né? Que nos outros locais eu posso falar por aqui. Mas a gente tem, sim, se empenhado para não deixar passar desapercebido. Eu tomo muito cuidado, foi bom você falar desse caso, eu tenho muito medo de cometer injustiça também, porque a gente, né... fomos falhos. Mas assim, eu tento relatar sempre tudo em prol da criança. Perceber também se há conflitos familiares, porque infelizmente as pessoas usam o conselho tutelar para isso também. Disputa de guarda, o pai separou da mãe, então às vezes vai para o conselho. Isso aparece muito. Então assim, a gente tenta manter um olhar bem qualificado para observar se aquilo ali não é picuinha de família, né? Porque já ocorreu por exemplo, uma mãe, uma vez, ela inventou um abuso sexual para uma criança. O pai
ficou preso. Ele ficou afastado do convívio da criança por vários tempos, até ele provar que realmente não havia acontecido. Então, assim, não foi não foi nenhuma culpa do conselho, né? Porque foi ela que entrou na justiça, a mãe. Mas é muito complicado, eles usam mesmo para atingir o outro, né? O conselho e as crianças. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que aquela história tenha um caminho ali que norteie uma veracidade. Porque senão a gente comete uma injustiça. Nossa, isso é complicado, né, Sara? Porque alienação paternal, estamos vivendo tempos assim, sombrios disso. Muito. Onde pais matam as crianças por causa da mãe. Sim. Isso agora se tornou, né, um hábito que já aconteceu, mas não sei quantos depois daquele que virou notícia, você acompanhou. Sim. Então, assim, tem que ter um olhar clínico e celestial, porque senão a gente comete injustiça. E como que um pai desse faz para provar, Sara? Ele vai ter que juntar provas, né? Pedir exame na criança. É muita coisa. Tem até uma parte legal, que é da parte jurídica dos advogados, que eu desconheço, né? Que o conselho ele não tem uma atuação jurídica exatamente. Mas, assim, ele vai ter que fazer uma juntada de provas, exame psicológico, né? A criança passar por um psicólogo, um acompanhamento para ver se aquele abuso. Porque, igual você falou, a gente molestação, a gente considera abuso, né? O ato de você se insinuar por uma criança, isso já é abuso. Mas existem os abusos que são físicos, que deixam marcas. Esses são fáceis da gente comprovar e tomar uma medida rápida, né? Uma penetração, um rompimento de um ímen, um machucado, isso aí deixa marca. Agora, essas moléstias, elas não deixam, né? Elas deixam mais no coração e na mente. Que é terrível do mesmo jeito. Que você não sabe o que vai acontecer no outro dia, você fica com medo da pessoa. Sim, e a criança, por muitas das vezes, e adolescente, ele se indaga, será que isso pode denunciar uma coisa assim, passar a mão? Pedir para ver, para tocar em mim, usar o órgão genital em mim. Exatamente. A criança, ela tem a sua dificuldade de entendimento nisso também. Mas eu deixo claro, isso é abuso. Pra gente não há diferença de um abuso físico para um abuso de passar a mão. Pra gente é a mesma coisa. A gente não vê menos ou mais. Pra gente é a mesma situação. Sara, e essa criança que é usada, vamos falar um pouco dessa injustiça. O que acontece, né? Não estamos aqui para defender essa parte da história, mas é curioso e bom para a gente saber, né? Essa criança que o pai ou a mãe geralmente não é tão acusada. As mulheres, o índice de homens e mulheres é a mesma coisa, porque quase não ouço de mulheres. Mas existe? Não, existem mulheres abusadoras também, mas realmente, eu não sei lembrar a taxa exatamente, mas é menor, bem menor. Geralmente, essa parte do pai, né, infelizmente, o abuso tende a passar mais pelo homem. Essa criança aí, como que vocês fazem? Porque aí você falou aí que as pessoas geralmente levam as crianças até vocês, né? Sim, sim. Então, essas crianças que, por exemplo, é vítima de uma injustiça, como fica a cabeça dessa criança? Como é que vocês fazem? Nossa, a gente precisa ter muito cuidado com essa criança, porque é uma marca, né? A gente acredita que Deus é o que pode cuidar e tirar essa mancha, digamos assim, do passado. Mas para aquela criança, ela precisa de um atendimento psicológico, de um acompanhamento, porque é uma coisa muito séria e que pode atrapalhar o desenvolver dela como ser, né, que está em processo ali. Então, assim, precisa de muito cuidado mesmo, muita atenção de toda a rede de proteção, que a gente chama de rede de proteção, que são os CRAS, CREAS, psicólogos, para que essa criança possa ter uma assistência e, entre aspas, conseguir seguir a vida, né? É difícil, mas ela poder porque de uma certa forma se torna um abuso infantil também. Eu tenho particularmente amigas que foram abusadas na infância, você vê que alguns traços da vida adulta ficam muito evidentes. Mas você não tem dificuldade de confiar nas pessoas, né? É muita coisa que fica marcada. É muita coisa mesmo. Essas crianças, elas vão crescer aprendendo a mentir, né? Porque foram abusadas e tiveram que mentir contra o próprio pai, vão sentir algo porque fez isso porque vai chegar um momento que ela vai descobrir isso. Com toda certeza. E nós do Ministério Infantil, nós tentamos trazer Deus, a presença de Deus, tanto para a vida dessas crianças, a ponto de curá-las. Mas
Não tem como você curar a carne, você cura o espírito. Sim, com certo? certeza. Mas a carne, como diz Paulo, ela sempre vai trazer a existência daquilo que você viveu, são lembranças. Deus não vai apagar isso. Mas nós estamos tratando aqui bastante abuso sexual, até porque passou o Maio Laranja, né? 18 de maio. E nós, tias, temos procurado trazer para a igreja de como fazer essa denúncia, porque o ambiente igreja é mais complicado, porque envolve famílias, envolve a criança fica ali um tempo com a gente, que nós conseguimos trabalhar com algumas coisas que a gente consegue descobrir, sabe? Algumas coisas, igual eu já até citei sobre um Acampa Kids que eu fui há uns anos atrás, e tinha uma criança lá que era abusada pelo pai. O conselheiro tutelar foi lá, ela estava se recuperando, mas não conseguiram tirar do pai a criança. É mesmo? Eu voltei anos depois, ela estava grávida do pai. Não. Existem uma dificuldade da igreja, porque às vezes os pais não são crentes. Como nós vamos fazer? O que você nos aconselha a fazer em caso de abuso sexual dentro da igreja, aonde a família faz parte do rol de membros, onde os pais não fazem, as crianças estão, porque os pais, tem pais que passam na porta da igreja e deixa lá, né, a criança pra gente. E nós recebemos. E como a gente faz para poder fazer isso? De uma forma que seja justa, anônima, mas que venha edificar, não venha destruir tanto. Não tem como, Sara, não tem como. É uma destruição. Eu ia falar isso, Adriana, enquanto você fala, eu tô aqui refletindo. Como fazer isso e ficar tudo bem, né? Tudo bonito. Infelizmente, a partir do momento que a gente, as tias, né, percebam que está tendo abuso, pode ser denunciado de forma anônima, porque realmente você se expõe muito. Eu gosto de receber as denúncias todas anônimas. Até quando eu falo com a pessoa, eu não coloco o nome dela. Porque ela vai ficar em risco também, né? De a pessoa saber, querer machucá-la. Mas, assim, o importante é denunciar. Então, você chama o conselho tutelar e o conselho tutelar faz o resto. É o ideal. Porque a tia, ela não vai saber exatamente como proceder. Ela tá lá para auxiliar, para trazer a palavra de Deus ali para a vida da criança. Mas uma coisa que é importante ali para a criança é ela estar bem. Se ela está sendo abusada, ela não tem como receber tudo que tem ali para ser disponível para ela. Ela vai ser triste, né? Há algumas características que você pode passar pra gente observar e descobrir? Claro, a criança, ela é uma esponjinha. Então, quando ela se altera em alguma situação, é importante nós pais observarmos. Isso nem sempre é um abuso, mas às vezes ela está passando por um conflito, por uma situação de briga na escola, alguma coisa, ela vai alterar o comportamento. Então, ela pode ficar mais agressiva ou mais recuada, ela pode deixar de se alimentar, o sono alterar, acordar às vezes de madrugada, gritando, alguma coisa do tipo. Ela pode não querer conversar ou ficar muito ansiosa para falar algo, às vezes, de outros assuntos. Então, assim, eu acho que o mais importante é os pais e a família, eles sabem quem é a criança que eles têm, né? Sabe a personalidade, os traços. Então, se há alguma coisa errada, é fácil de observar se a gente ficar atento também, porque muitas das vezes a gente está na vida, trabalhando, e aí não para perceber. Mas, assim, se parar para observar, são esses traços mesmo que vão alterando. Só queria aproveitar para falar que você estava falando sobre, hoje em dia, como que a igreja fala sobre o assunto. E eu fico muito feliz por perceber isso. A minha igreja também fala muito sobre o tema. Eu vejo que é abordado. Só que eu sou da década de 90, né? Não falava sobre esse assunto na igreja. Eu nunca ouvi na escolinha que eu participei falar de abuso, de que não pode colocar a mão na gente. Sabe essas coisas? Eu aprendi de observar, de ver alguma coisa, mas é muito bom a igreja ser o local onde se fale isso. Sim. Porque senão vai ser passado para a criança de uma forma errada, por alguém que às vezes é o violador, é o abusador, e ela não vai aprender a forma certa. Então, eu sou muito a favor dessa bandeira,
da própria igreja deixar claro para a criança não ter certos pudores, entre aspas, né? Lógico que você vai falar com a criança numa linguagem adequada, Sim. numa forma adequada, Sim. né? Com a ciência dos pais sobre o assunto, mas eu acho que é muito importante falar. Nós promovemos chá de bonecas e chá de carrinhos, aonde nós trabalhamos esse assunto do abuso sexual, onde a gente conta histórias, a gente pega visuais e mostra o sinal do toque, onde pode e não pode. Então a gente tá bem assim, tem algumas tias bem empenhadas dentro desse assunto. Dentro do ambiente igreja, os pastores têm tido algumas dificuldades, as tias também, de como denunciar. Como fazer isso? Qual o conselho, você sendo a conselheira tutelar, que você deixa, como você nos orienta, sabendo de um caso? Pode ser que a criança conte, pode ser que nós observemos e viemos descobrir como que a gente deve proceder. Então, Adriana, o que eu aconselho é o seguinte: na dúvida, denuncie. Se você acha que aquela criança está sofrendo abuso, está acontecendo alguma coisa sobre ela, não adianta você ficar preocupado, e se não for, e se for outra situação. Se há uma suspeita, o ECA preconiza isso, a gente deve denunciar. E chamar o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é um desses órgãos que pode ser feita a denúncia, mas nós poderemos verificar melhor a situação, encaminhar essa criança para uma rede de proteção, para que essa criança possa ser assistida, acompanhada e ela possa estar mais resguardada, né, da situação. Então, assim, o que eu aconselho sempre é denunciar, chamar o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar toma as providências, porque as pessoas leigas, né, elas não vão saber exatamente qual caminho ir, para onde ir. Então, o Conselho é o órgão que existe para essa tomada de decisão. Temos uma lei aí, que eu não sei se ela está bem em vigor, mas algumas pessoas aderem, que é a Lei Xuxa Meneghel, a Lei da Palmada. Eu quero que você fale como conselheira tutelar e como Sara cristã. Porque eu tenho 2 filhas e eu não peguei essa lei pra mim, não. Eu peguei a da Bíblia, porque tem criança, minhas tiveram que ser criadas na palmada. Eu fui criada na palmada. Eu quero que você fale primeiro como conselheira tutelar. Você precisa, porque isso entra dentro de um abuso, porque também existe umas palmadas aí que não é palmada, né? Eu não vou usar o termo, mas são um ringue mesmo, onde os pais abusam, pelo amor de Deus. Eu já vi vídeos de mãe pisando na cabeça de criança, na barriga de criança. Isso é um crime, isso não é uma palmada, isso não é correção. Adriana, eu gosto de diferenciar a correção da agressão. A lei da palmada, ela fala que toda criança ela não tem o direito de ser criada num ambiente onde não seja imposto castigo físico, né? Cruel, degradante, porque quando você humilha a criança, isso também é um tipo de dor que pode gerar nela, né? Imagina, você xinga ela, você diminui ela. Então, assim, o que eu digo que é aconselhável sempre você tratar a criança de uma forma que ela possa conversar, comunicar com ela, tentar. Eu falo isso com os pais lá no conselho: tira o que gosta, né? Gosta do celular, tira, não deixa assistir o desenho. Acredito pessoalmente, que isso às vezes é mais efetivo do que a agressão. Eu já vi caso lá no conselho, que eu mesma já atendi, de uma mãe que foi corrigir uma filha e quebrou o braço dela. Já tive uma vez uma outra que pegou um cabo de vassoura e quebrou o fêmur da criança. Meu Deus do céu, Você mas entende? isso daí já é um... Mas, infelizmente, o adulto, às vezes, ele perde a mão. Ele não sabe, no momento de raiva, até onde ele pode ir. Então, assim, eu como conselheira, eu sempre oriento. Na dúvida, se você não vai saber onde você vai parar, tenta sair de perto, acalmar. E voltar para conversar. Volta e corrige seu filho. A correção é importante. Existem N formas de corrigir, né? Cada pai vai saber o que mais vai ser associado ao seu filho. Mas a agressão, eu vejo que pessoalmente ela não surte tantos efeitos. Pelo contrário, faz a criança ficar acuada,
a criança se modifica muito com essa forma. Você é dos anos 90, eu sou de alguns anos atrás. Mas assim, eu atrás de você. Atrás de você, os pais acho que não quebravam os braços nem nada disso. Lógico que tem exceções que a gente vai ver no Investigação Discovery, tem muita coisa assim. Sim. Mas, no meu caso, por exemplo, eu era uma criança muito levadinha, sabe? Imagina. Eu apanhei muito de chinelo, havaiana. Isso não foi ruim. Sim. Mas nós não somos psicólogas. Mas podemos falar, você que está dentro mesmo desse assunto, que essa violência maior, ela provém de uma educação antepassada? Pais violentos porque os pais eram violentos, os avós eram violentos, porque isso daí é uma extremidade. Olha, Adriana, de forma geral, olha para a criança, observa os pais atrás. Para mim é assim. Às vezes uma criança agressiva, uma criança com uma situação de vulnerabilidade extrema, ela é o reflexo dos pais. Eu sempre falo isso lá no conselho. É muito difícil você ver uma criança que fugiu muito à regra da família. Então, provavelmente, né, os pais, às vezes eu nem culpo eles. Aquilo foi passado, aquela... Né, foi passado para ele. E a educação está se deteriorando a cada dia, pior vamos ficar. Porque hoje os palavrões, as gírias que a gente... Eu não sei mais saber o que é gíria e o que é palavrão, porque para mim é a mesma coisa. Não, é uma gíria. Mas olha, é curioso o seguinte, quando às vezes chega um adolescente falando assim, ela não pode me pôr a mão. Porque eles usam isso às vezes, né? Que aproveitar a lei. Sim. Eu falo, olha, ela não vai te agredir, mas ela vai te corrigir, né? Que é do jeito que ela achar mais adequado, que não cause essa questão física. Isso que eu falei para vocês, que são os extremos da coisa. Mas assim, existe essa diferença. O Conselho Tutelar nunca vai... digamos assim, julgar um pai que está lá se esforçando para criar seu filho, tirar ele das drogas, que é o mal que a gente mais passa aqui, também a questão da droga, muitos adolescentes mergulhados nesse mundo, crianças também, porque antigamente era com adolescente, agora a gente tem criança envolvida com droga demais. Vocês não atuam só na área do abuso sexual, não, é geral. Muitas coisas. Essas crianças aí, vamos falar um pouco disso, essas crianças mergulhadas e adolescentes mergulhadas em drogas, provém da família uma educação frágil, uma educação deliberada ou com libertinagens, ou você acha que essa criança ela está inserida no meio secular, onde os amigos e as influências, porque hoje nem todo mundo tem condição de pagar um princípio, uma escola de princípios para os seus filhos, com uma educação mais valorizada. Esse meio tem se tornado tão normal por causa da influência de outras crianças? Para mim, Adriana, é falta de limite. Lógico que existe a influência, a gente vive uma sociedade que você for na esquina, você encontra droga, é fácil acesso. Mas penso eu o seguinte, a minha mãe só me deixava ir até onde ela permitia. Ela sabia onde eu estava, com quem eu estava, que horário que eu ia voltar. Eu acho que os pais também estão largando muito a educação. Eles estão deixando muito a cargo de outras pessoas, terceirizando. E aí acontece isso. E a criança, ela é criança e adolescente têm responsáveis, eles são os responsáveis, eles não podem dirigir sua vida, né? Digamos assim. Eles têm os seus direitos, claro, são sujeitos de direitos, não são coisas que a gente movimenta, mas os pais devem realmente ser responsáveis. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei no conselho, tinha uma mãe lá com uma criança de 9 anos na porta, e ela falou assim pra mim, eu vim aqui porque a minha filha não quer ir na escola. Aí eu falei pra ela, senhora, me desculpa, mas uma criança de 9 anos, ela não tem poder de decisão. Se ela quer ir na escola, ela não quer. Ela tem que ir, ele tem que exercer a autoridade dele, entende? Você vai à escola porque é o seu dever, porque você tem que estar lá. Os pais estão cedendo muito essa responsabilidade e delegando, às vezes, pro próprio filho a decisão de coisas que ele não pode decidir. Ele não tem idade para isso. E nem discernimento. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Eu não vou te colocar. O Conselho Tutelar, ele conversa geralmente com os agressores?
Então, na maioria dos casos, a gente tenta fazer sempre uma escuta de todos os lados, até mesmo para fazer os encaminhamentos devidos, né? Mas quem faz a investigação é a Polícia Civil, né? A Polícia Civil que vai abrir um inquérito e verificar se ocorreu abuso ou não. E vale até ressaltar isso, o conselho ele não atesta aconteceu abuso, sim ou não. Quem vai fazer isso é um médico legista, né? É a Polícia Civil através de uma investigação. Mas é vocês que encaminham para um médico legista? Nós encaminhamos a suspeita, ainda mais se a criança ou adolescente deixa claro que aquilo aconteceu. Pra gente, a fala delas é suficiente. Se ela tá mentindo ou não, eu sempre parto do princípio do exagero. O exagero é validar o que ela falou, né? A gente toma cuidado, claro, mas se ela tá me dizendo que ela foi abusada, foi ela que foi abusada, não fui eu, então eu tenho que ouvi-la. Mas a gente geralmente faz uma escuta e passa as informações para os outros órgãos. E elas são encaminhadas imediatamente? É para o ML? Não, a gente tem aqui em Juiz de Fora o HPS, ele atende um setor específico chamado Parvos. Toda criança ou adolescente que foi vítima, assim, naquele momento ou dentro das próximas 48 horas, 72 horas, ela é acionada o médico legista através de uma guia que vem lá da Polícia Civil e a criança passa por um exame para tentar constatar alguma coisa, né? Principalmente se foi algo recente e que tenha havido realmente uma questão física. Aí é possível a gente trazer o... E esse laudo, eles saem para vocês ou eles é entregue aos pais? Assim, não, esse laudo quem tem acesso é a família, porque o conselho, muitas das vezes, ele toma medida, mas depois segue, né? As situações seguem pela polícia, pela vara, e não há essa volta para o conselho. A gente fala que o conselho apaga o fogo, né? Ele recebe a história, tenta resolver de todas as formas e encaminha. Né? Aí quando encaminha, vai para outro tipo de órgão. Se os pais não quiserem prosseguir com a história, com o crime, com o processo, eles podem parar por ali? Não, porque quando lida com criança, eu esqueci o nome da palavra no direito, não há a notícia de fato que a gente fala, né? Que a situação ela tem que prosseguir. Eu não posso, meu filho falou que foi abusado e eu falo, não quero continuar isso. Não, tem que continuar porque é uma coisa no direito que criança, envolvendo criança e adolescente, não pode haver desistência de processual, não. Nossa, muito sério isso, né? Mas existe o caso que a mãe... Vamos supor, a mãe leva a criança, é constatado que foi abusado, aí depois ela volta e vocês falam, não quero prosseguir com isso? Não, eu não volto atrás, mas não, que já foi encaminhado. Mesmo se eu nem tiver mandado o ofício ainda, e ela falar assim, não, voltei atrás, não quero mandar não, e mandarei do mesmo jeito. Por quê? A partir do momento que eu tomo consciência da situação, é a minha obrigação legal, através da minha profissão, informar. Então, já aconteceu situações desse tipo e eu prossegui com a informação. Agora, se é verdade ou não a situação, aí cabe a Polícia Civil, a Vara da Infância, a promotoria, né, observar a situação melhor do que o conselho. Mas o conselho, tomando ciência do fato, ele comunica. A Vara da Infância e o Conselho Tutelar são dois órgãos distintos, mas que andam juntos na mesma via. Mas qual o papel do conselheiro e da Vara da Infância? A vara, ela não não é igual o conselho que a gente fala que a gente está na rua. A gente vê as situações assim com um olhar mais próximo, né? As pessoas procuram o conselho, trazem as notícias para o conselho. A vara é um órgão que vai atuar tomando alguma providência, como juiz, né, que é ele que determina. Ele, por exemplo, que tira a guarda de fato de uma família, põe a criança para adoção, tudo é determinação judicial. O conselho, ele apresenta a situação. O juiz é que vai realmente fazer valer o fato. Eu posso agir de uma maneira e o juiz entender que o meu olhar não foi apropriado. Isso pode acontecer. Existe uma equipe técnica também na Vara da Infância, de psicólogos, assistentes sociais. Então, todas as situações que a gente passa para eles, vai ser passado por essa equipe. E a equipe pode ter um olhar diferente. Então, assim, a gente faz nosso papel, eles fazem o papel deles. Sara, existem alguns casos que eu já vi, em casos, por exemplo, de moradores de rua, que engravidam e estão lá em estados, nós sabemos aqui da nossa sociedade, sabemos dos nossos casos, tem moradores que eu já vi uns anos atrás, ainda quando eu fazia CTM lá na Ibrem, de uma moradora que morava debaixo da ponte e ela estava grávida.
Como vocês trabalham dentro dessa comunidade de moradores de rua que não querem ir para um abrigo, não querem se cuidar, não querem se tratar, ficam aí no meio das drogas, no meio sobre o crack, que eu acho que é o que está mais em evidência assim, aqui na nossa sociedade. Como você, conselheira tutelar, ou seus colegas em conjunto, trabalham com esses moradores, essas moradoras, né, de rua? Então, Adriana, como a gente trabalha chegando uma denúncia. Vamos supor que alguém passou na ponte, viu uma mulher grávida, moradora de rua. Ser moradora de rua não é um problema. Se ela não estiver, o que vai dar problema, na verdade, é se ela não estiver fazendo um pré-natal para a criança. A criança, ela precisa passar por um pré-natal. Precisa fazer exame, ver como é que tá a gestação. Então, se houver denúncia disso, a gente toma prosseguimento com a situação. E principalmente se, por exemplo, ela é moradora de rua, usuária de droga. Quando ela for ganhar a criança, o hospital vai comunicar a gente. Olha, existe uma mulher aqui, ela acabou de dar à luz, moradora de rua, usuária de drogas. Então, a partir disso, a gente vai fazer todo um preparo ali para realmente ter certeza que ela vai poder cuidar do seu filho. Porque às vezes ela não vai conseguir zelar por aquela criança. Imagina um recém-nascido na rua. Não tem Vocês como. deixariam? Não, nesse caso, a gente vai oferecer N possibilidades. Como eu disse, ninguém vai ser afastado do seu filho por questão financeira. Isso não é motivo de perda de guarda. Agora, negligência e uso de drogas, sim. Isso é motivo de afastamento. Você pode se autodenunciar ou denunciar um caso que você sabe? Eu evito, mas assim, quando eu tenho alguma situação, porque por eu estar trabalhando há 8 anos nesse cargo, né, muitas pessoas me conhecem, vão até mim. Então, assim, geralmente eu pego de forma anônima, tento passar para os conselhos que forem. Não fico comigo o caso, geralmente eu passo para outra conselheira, nunca fico com caso de gente conhecida, para não dar problema, né, não ter uma questão pessoal envolvida. Mas assim, isso acontece, às vezes a gente precisa fazer encaminhamentos. Precisa, né? Porque é muito sério. Sara, fala pra gente um pouquinho, a gente já tá chegando ao final aqui desse podcast, sobre crianças de 0 a 1 ano. Existem abuso que você fica sabendo dentro desses cursos que você faz? Tem crescido? Como tem sido tratar isso? Porque a gente tem ouvido casos e visto de crianças que têm dias. Sim, Adriana. Já durante esses 8 anos, já peguei situações, sim, de abuso com a criança, com o bebê, né? A gente fala que é o bebê. É muito difícil de ser comprovado se não houver uma situação extrema, como já vimos, né? A pessoa realmente coloca o órgão e aí acontece laceração, porque é um bebê, gente. Tô falando assim de forma bem clara pra gente se entender, mas às vezes acontece uma laceração e aí a gente leva pro hospital e é comprovado e aí é fácil, entre aspas, de provar um abuso. Mas na maioria das vezes não, é um bebê, ele não fala, ele não se expressa. Então, assim, é o tipo de abuso mais complicado de identificação. E deve estar acontecendo muito, porque geralmente a mãe que tá com esse pai e tem um bebê, ela não vai querer largar o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido. Existe um apego, né, sentimental muito disso, né? E também um abuso psicológico com essa pessoa, né? Às vezes ela precisa, né? A gente trabalha muito com a delegacia de mulheres, lá o conselho, é uma parceria muito diária. A mulher, às vezes, ela sofre violência de vários aspectos com o companheiro. E a criança é o espelho, ela vai sofrer também. Por isso que eu falei que é comum, né? A criança é o reflexo da família. Família passa por situações, ela acaba passando. Então, a gente precisa ter sempre um olhar amplo. Não é só na criança. O nosso foco, conselho tutelar, é criança. Mas a gente trabalha com a delegacia de mulheres, uma medida de protetiva, às vezes de afastamento para a mulher, né? Encaminha ela. Eu não vou atuar exatamente com ela, mas por ela também, pela família. Meu Deus, você está disponível para dar palestras e levar este assunto mais abrangente para dentro da igreja? Porque nós temos algumas parcerias, algumas pessoas que a gente leva, tem vários seminários
seminários pelo Brasil, e eu não tenho visto ainda um conselho tutelar junto ao Ministério Infantil. E eu acho que isso é muito viável e muito importante. Quando eu te fiz esse convite, eu senti mesmo no meu coração, porque sempre te admirei, né, te conheço já há bastante tempo, te observo, e pela seriedade que você leva isso. Então, assim, as pessoas podem estar te contatando, você tem disponibilidade, gosta desse meio? Sim, eu adoro. Eu acho que, assim, todas as formas da gente falar, de prevenir, de poder evitar, quem sabe uma fala nossa evita tantos problemas futuros, né? Então, eu estou disponível, sim. Nós costumamos ir muito em escolas, né, falar sobre o tema, mas, assim, o ambiente da igreja é um ambiente que eu sinto muito confortável, né, porque eu sou cristã, tenho Deus como o meu juramento ali de vida, mas eu acho importante, sim, a gente estar ali em todos os ambientes, e a igreja é muito importante. Gente, então vocês que querem levar Sara para a sua igreja, seu seminário, seu curso com Ministério Infantil, o Instagram dela, deixa pra gente, Sara. É Sara Helena 09. Vou deixar nas descrições aí. Ela é um amor de pessoa. Sara, quero agradecer você por ter aceito esse convite. Quero abençoar a sua vida, que o Senhor use a sua vida dentro deste meio tão sério, tão perigoso, que ele venha guardar você, sua família, a sua filha, que é promessa de Deus. Tenho certeza que ela vai fazer diferença nessa geração. E que você venha alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para você, porque eu acredito que muitas igrejas vão querer levar você. Nós precisamos estar ouvindo de pessoas como você, como de fato tratar. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Sara, nós vamos fazer então um bate-bola, que nós fazemos com todos os nossos convidados, que são palavras que eu vou falar para você e você vai falar o que significa para você, tá? Tá bem. Sara, crianças. Proteção. Abuso. Pode ser evitado. Denúncia. Disque 100, conselho tutelar. Emociona isso, né? Paternidade. Abraço, carinho. Violência familiar. Pode gerar consequências. Deus. Tudo. Família. Base. Amor. De Deus também, que é o maior que a gente tem. A sua profissão. Carinho, chamado, tudo isso. Gratidão. Por tudo que Deus colocou até hoje no meu caminho, para minha filha. Futuro. Talvez continuar no conselho, fazendo esse trabalho, podendo ajudar mais pessoas. Seria muito bom. E já estamos chegando ao final desse episódio do nosso MCast, podcast voltado para o Ministério Infantil, para a família, para você líder, pastor. E você que ainda não curtiu, vou te dar 3 segundinhos para você curtir, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigada. E nós estamos aqui com a Sara, que também vai estar na descrição. E aqui também segue ela nas redes sociais. Não perca por nada essa preciosidade que Deus colocou na nossa vida. Sara, muito obrigada. E nós pedimos aos nossos convidados que terminem com uma oração. Claro, queria agradecer, Adriana. Foi um momento muito bacana poder participar, falar um pouco sobre o meu trabalho. E vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder falar um pouco de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor colocou no meu caminho. Eu sei que o Senhor tem direcionado, que o Senhor tem tratado, e eu agradeço por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada pela vida da Adriana, da produção, que esse canal possa crescer, se desenvolver e possa alcançar muitas vidas, principalmente das nossas crianças, Pai. Obrigada por esse meio. Amém. Amém! Muito bem! Então, esse é o final do nosso MCast, podcast do Ministério Infantil. Então, você não deixa de curtir, compartilhar, comentar, enviar para os amigos e até o próximo. Tchau!